Então vamos iniciar a nossa aula, nosso amigo aqui já está, ele vai clicar Start. Vamos iniciar a nossa aula, ok? Primeiro vamos remember, tá? Nós nessa aula vamos ver os square shapes, as formas quadradas, né? Mas vamos primeiro lembrar todos os shapes, all the shapes, todos os shapes. Circle, cube, diamond, heart, hexagon, oval, pentagon, rectangle, sphere, square, star, triangle. Então são esses, tá? Isso aí na aula eu estou indo um pouquinho rápido aqui, mas você pode repetir o vídeo e também pode usar o Google Tradutor para ver como é que se pronuncia. Vamos focar então agora no que a gente está estudando. Então, essas são todas as formas. Na última aula nós vimos as formas arredondadas, né? Rounded shapes, né? Round, que é circular, círculo, as formas arredondadas e agora nós vamos ver as formas quadradas, ok? Você, nessas formas que a gente passou, nesses shapes, você conseguiu identificar quais aquelas que são quadradas? Uma ali eu já estou botando, que até está no nome, square shapes. E aí a gente vamos ver aqui. Ó. Quais são dessas que são quadradas? Square, rectangle, hexagon, pentagon. Vamos ver essa pronúncia aqui que talvez eu esteja fazendo errado, não custa nada a gente, deixa eu só aqui. Pentagon. Pentagon, desculpa. Hexagon e pentagon. Pentagon, ok? Então, desculpa a pronúncia ali, eu estava me equivocando. E temos o cube. Essas formas aqui são as formas planas e essa forma aqui, como a gente já viu na última aula, são as formas sólidas ou em 3D, certo? É importante que 3D, three dimensions, né? Sólidos, as formas sólidas e as formas planas. As formas planas, elas têm altura e elas têm largura. O que elas não têm é profundidade. Então aqui temos altura, temos largura e porque, ó, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Por isso que é three dimensions. Altura, largura, profundidade. Certo? Então vamos estudar esse square shapes, ok? Nossa amiguinha aqui já está estudando e a gente vai seguir ela também. The first square, né? O primeiro é quadrado. Bem fácil, né? Square, quadrado. Aqui temos uma imagem de quadrado, olha. O quadrado ele pode ser formado por diversas formas, ok? Square is flat geometric figure. Então, o quadrado é uma figura geométrica plana, flatted ou achatada, mas aí aqui o flat no sentido de plano. Ela não tem profundidade. E ela é formada por four equal sides. Ela é formada por quatro lados iguais. Então, um quadrado, se a gente pegar uma régua, vai notar que essa parte é igual a essa parte aqui, que é igual a essa, que é igual a essa. Por isso que os quadrados do square giram aqui e não muda a forma, certo? Porque ele é four equal sides, quatro lados iguais. Beleza? No dia a dia, você consegue saber uma forma que apresenta o square? Aí eu trouxe o window. O window é square. Ó, window, square. É quadrado, tanto nos vidros. Claro que algumas janelas não são quadradas. Aqui eu ilustrei com uma janela quadrada, né? Temos também um personagem interessante, ó, o nome dele tem a palavra quadrado, ó. SpongeBob SquarePants. Bob, esponja, calça quadrada. Então, o nome em inglês é o que a gente já conhece. O que muda é a questão da ordem, né?
SpongeBob SquarePants, porque a calça dele é quadrada. Claro que aqui ela tem um formato de retângulo, né? Mas a ideia é que ela é quadrada, né? Square. Falando em retângulo, square counting, qual é o primo do quadrado? Né? A gente não está falando ainda dos three dimensions, mas qual é o primo do quadrado que é flat, que é plano? É o rectangle. Rectangle. Vamos até pronunciar aqui, vamos ver lá no Google, que aí a gente não se engana. Rectangle. 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 Ok. Né? Rectangle. Rectangle, né? A ideia de ângulo, certo? Então temos aqui diversos retângulos de diversos tamanhos nessa imagem. Se você respondeu um rectangle, você acertou. Esse primo do square é o rectangle. Né? Aqui temos também, mostrando ele aqui plano, claro que ele está girando, né? Mas ele é teoricamente plano, certo? Ele também é formado por four sides, só que a questão é que esse four sides não é equals, eles não são iguais. Então tem tamanhos diferentes. Então tem dois tamanhos de um determinado tamanho e dois tamanhos de um tamanho um pouco maior, né? De certa forma, o square é um flatted, é um quadrado que foi achatado, que foi, né? Como o nosso amigo Tom aqui está fazendo com o Jerry. Ele está achatando. Então, o square ele é um quadrado achatado. Né? Por isso que quando ele é um quadrado, quando ele é achatado, ele fica mais largo. Beleza? Essa terceira forma aqui parece com quadrado, mas tem mais de um lado. Você consegue lembrar? Então, assim, square, 4 lados. Rectangle, 4 lados. E esse aqui tem um lado a mais. Né? Nosso Sherlock Holmes. Se você respondeu aqui, até tá Pentagon. Pentagon. Congratulations. Se você respondeu pentágono, que seria a pronúncia em português, você é um expert em geometry. Geometry. Deixa eu só ver aqui certinho para não falar errado para você. Aqui. Geometry. Geometry, que seria geometria. Então, isso que a gente está estudando é em inglês, mas é uma área da matemática chamada geometria, certo? Que você vai estudar ao longo dos anos na matemática. E também já vai saber inglês. Então, para você ser um expert como o nosso amigo aqui do basquete. Então, Pentagon, ó. Por que Pentagon? Penta significa, é uma letra, se eu não estou enganado, é grego, significa 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um quadrado tem 4 e um pentagon tem 5 lados. Por isso que aí, como ele tem 5 lados, ele tem essas pontinhas aqui, principalmente essa pontinha no meio. Ele começa semelhante ao quadrado, mas para ter esse lado a mais, ele precisa se abrir um pouquinho. Né? Um lugar famoso, a nossa amiga aqui está contando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. 5 lados. Pentagon Geometric Figure 5 sides. Então, o pentagon é uma figura geométrica, não shape, de 5 lados. Né? 5 lados. Ok? Percebe que dentro dele, olha que interessante, dá para se formar uma estrela. Né? Que você já sabe como é que é em inglês. Star. Né? 5 lados, porque a estrela também tem 5 lados. E no meio da estrela também formou o que? Um pentagon. Olha que interessante. Também formou triangle. Formou triângulos. Né? Mais de um triângulo.
E você já deve ter visto filmes de ação, filmes que tem explosão, que é o quartel-general das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele tem esse formato do Pentagon, por isso que o nome em português até é Pentágono. O nome é Pentágono. Olha que interessante. Isso aqui é uma foto de cima, aonde as Forças Armadas dos Estados Unidos é o quartel-general, onde tem os generais, onde se faz o planejamento militar americano. Percebe que ele é um formato de pentágono, Pentagon. Por isso, Pentágono. Por isso que o nome do lugar é Pentágono. Pentagon tem desculpa. O Pentagon tem 5 lados. E agora a gente vai ver um que tem 6 sides, que você já deve saber ali, se você prestou atenção nas últimas aulas, você já sabe. Com 6 lados. Se você, por exemplo, né, Copa do Mundo, Brasil, futebol, o Brasil é hexa. Por que é hexa? Porque ele tem 6 títulos. Por isso é hexa. Ó. Hexagon. Vamos lá ver a pronúncia, para não falar errado. Hexagon. 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 Mais uma vez. Desculpa. Hexagon. Deixa eu soltar um pouquinho de água. Né? Então ele é hexa, tem 6 lados. Ó, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ele tem 6 lados. Hexagon. Pentagon, 5. Hexagon, 6. Ok? Hexagon is a six-side polígono. Polígono é quando a gente tem essas formas que são quadrados, mas que apresentam mais de um lado. Né? Mais de 4 lados a gente chama de polígonos. O pentagon é um polígono, o hexagon é um polígono. Né? De six sides. Nosso aqui a gente percebe os 5 lados. Uma coisa que a gente vê no dia a dia do Hexagon, né, é o wives. Deixa eu só ver essa pronúncia aqui. Hives. Hives. Aqui a gente tem um som de R no hives. Hives é uma colmeia. As colmeias são hexagonais. Claro que na natureza não é exatamente tão perfeita, mas a ideia é esse formato das abelhas que elas fazem para manter o mel bem guardado, né? Então, é em hexágono, né? Os hives. Ok? E agora vamos ver. Aí a gente viu os flat square shapes, né? As formas quadradas planas ou achatadas. Nesse caso aqui, o flat é melhor ser traduzido como planas. Mas também temos o solid, 3D, né? Three dimension. Tá faltando a última ali, que é uma sólida. Por que é sólida? Porque tem 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Você já tem que saber. Altura, né, na nossa tela aqui, altura, largura e profundidade. Ó. Por que profundidade? Quando o dedo está perto da câmera, ele parece menor. Quando ele está afastado da câmera, quando ele está próximo da câmera, ele parece maior. E quando ele está afastado, ele parece menor. O meu dedo, obviamente, não mudou de tamanho, porque na tela aqui a gente tem a profundidade. Apesar de você me ver plano, aqui onde eu estou tem profundidade, né? Three dimensions. Aí a nossa amiga aqui, tá, mas que forma é essa? Você já sabe qual é, né? É o cube, geometric. Né? Então, vamos aprender um pouco mais de geometria. Cube, né? Temos o nosso cubo aqui, né? Olha que interessante, formando, ele juntando com algumas partes, ele forma um, deixa eu ver aqui, são
São 6 lados ali, um hexágono, né? Dá para formar. Percebe que as formas geométricas, as shapes, elas se juntando, elas formam outras formas. Isso é o que você vai estudar mais na matemática, né? Olha que interessante. As próximas aulas de matemática de vocês, pode ser que a professora já trabalhe com você, né? Ou no terceiro, ou no quarto ou quinto ano, mas você já vai vendo que assunto mais interessante. O cube é uma figura sólida, three-dimensional, 6 square faces. Aí faces é faces. Então, o nosso cubo ele tem 6 faces. Como um dado tem 6 números, porque ele tem 6 faces, ok? Então, se a gente contar aqui do nosso quadrado, pelas cores ali, você vai contar e vai perceber que tem 6 lados. Né? E forma um hexahedron. Vamos ver essa pronúncia aqui, que é uma pronúncia até um pouco difícil, porque... Hexahedron. 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 Porque ele tem 6 faces, por isso que o cube também é um... E aí, no dia a dia, a gente encontra o Magic Cube. Magic Cube é o cubo mágico, onde você vai mexendo ele até deixar cada um dos lados do cube, 6 lados. Então, esse cube tem 6 color, 6 cores, e aí você tem que montar e desmontar ali, mexer o movimento, né, para colocar cada uma das cores numa das faces, ok? E na próxima aula nós vamos ver o triangular shapes, as formas triangulares. Olha que interessante, vai ser uma aula bem legal.